Vocês estão aqui presentes. Boa noite, Camila Aigres. Boa noite. Boa noite, Shirley Hans Cortinaz. Boa noite, Thiago. Boa noite. Nós estamos para mais uma edição do Narrativas, esse encontro de gerações distintas que acontece todas as quartas-feiras às 19h30, pontualmente, aqui no Sidica em Canela. Esse é um projeto financiado pelo Fundo Social Sicredi Pioneira, com a realização do Instituto Brasileiro da Pessoa e da Psicult. E tem na equipe o Thiago Couto, responsável. Vem cá, Thiago, quando as pessoas te mostrarem. Vem para a Chiquinha, vem para a Gameca, para as pessoas conhecerem quem é o Thiago Couto. E outro dia, lá em Osório, me perguntaram, mas quem é o Thiago Couto, que é tão falado, mas não é visto? Thiago. Esse programa também tem a apresentação da Camila Aigres, psicóloga, com formação e nesse momento atuando especialmente com criança e adolescente aqui em Canela, além de se envolver com vários projetos onde ela é convidada e normalmente aceita, porque a Camila é boa de participação na vida da comunidade. Boa noite, Camila. Boa noite, Marco. Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. E hoje a gente tem aqui conosco a Shirley Cortinaz, assistente social, e a apresentação que a gente está tendo aqui hoje, ela também vai online com o YouTube todas as segundas-feiras, quem quiser assistir. E também tem um enviado social que também vai ser apresentado pela Shirley e vai passar, então, em vários outros órgãos da cidade. Os presídios, os abrigos, casalar, assistência social, traço, CREAS, nos asilos. E seria isso. Nas comunidades terapêuticas, já está sendo transmitido numa comunidade, duas comunidades terapêuticas em Osório, uma que trata de mulheres acolhidas e outra um tratamento para dependência química de homens. Então, essas duas comunidades já compartilham todas as semanas e, nesse momento, elas devem estar assistindo o programa da semana passada, porque a gente ainda não entrou nessa história do fuso horário, que as coisas podem ser simultâneas. Nós somos como o princípio da televisão brasileira que seguia no Rio Grande do Sul, uma semana depois daquilo que seguia em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu agradeço aqui a presença de todos, do ex-vice-prefeito, do engenheiro Jorge Emílio Brusso, do Dr. Chanez, da Aide Maria Gil, da professora Aide, do Nicão Duarte, da Márcia Ops, da Dida Bertolucci e da Liane Rodolfo. Agradeço a presença de vocês aqui conosco nesse encontro com a Shirley Cortinaz. Então, vamos apresentar a Shirley. A Shirley Cortinaz é graduada em Serviço Social pela PUC e suas práticas profissionais diversificadas em ambientes que permitem ver o mundo sobre óticas multifacetadas, permite que essa profissional tenha uma compreensão muito abrangente sobre o universo social. Antes ainda do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Shirley trabalhou com o Código de Menores, o que oferece uma perspectiva diferenciada a essa profissional. Talvez essa seja a marca dessa especialista em direitos da criança e do adolescente. A partir das pós-graduações em gestão social e gestão escolar, outros universos se abriram e, talvez por essa razão, ela buscou uma especialização em comunicação não violenta pela Escola Superior de Magistratura da AJURES, no Rio Grande do Sul, onde foi coordenadora técnica por 4 anos, depois de também ter sido gerente regional de assistência social na Prefeitura de Porto Alegre e assistente social na Prefeitura de Gravataí. Foi em uma instituição de acolhimento de menores, a aldeia SOS, que por 14 anos ela voltou seu olhar para a infância vulnerável, que por muito tempo esteve desperdiçada nas drogas. Foi como coordenadora de gestão social da Fundação Pão dos Pobres que promoveu o reordenamento institucional, que também exerceu em alguns outros municípios do estado, como, por exemplo, Caxias do Sul. O seu perfil mostra 18 anos de trabalho
na Associação de Ensino e Assistência Social Santa Teresa de Jesus, como coordenadora de gestão social, além de recentemente ter atuado num projeto social da Mitra Diocesana de Porto Alegre, na Restinga, em Porto Alegre. E lá ela atuou na elaboração de projetos, que é uma das suas expertises. Ela foi também assistente social na escola La Salle Esmeralda, em Porto Alegre, por 3 anos, e dirigiu a escola Nossa Senhora do Senado. A Shirley conta com 2 livros publicados e uma infinidade de cursos e palestras. Nossa, quanto curso e palestra! Essa nova canadense, diretora executiva do Instituto Brasileiro da Pessoa, traz a sensibilidade pelo sofrimento humano herdada do seu pai, que tratava dos males daqueles que o procuravam, pelo espírito. Casou-se com um médico, e talvez esta seja a influência de ter uma filha médica também residente em Canela. O seu filho mais velho segue os passos no serviço social e em instituições, e também carrega o modelo da palestrante brilhante, que é a sua mãe, na narração dos rodeios. Mas certamente foi e é o seu filho mais novo, diagnosticado com autismo e um ser incrível com quem ela aprende mais. Shirley é dessas pessoas com a capacidade de abrir mão da própria vida para cuidar dos outros. E cuidar dos outros é o que ela mais tem feito. Não importa os terremotos que a existência possa provocar no seu cotidiano, ela está ali, firme, uma mão estendida para quem dela necessitar e o coração sempre afeito a escutar sem medo e sem preconceito. Canela ficou mais rica com a sua chegada. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Ai, tem que respirar fundo. Boa noite a todos e a todas. É emocionante, né? Tudo que foi dito é de uma generosidade e de uma capacidade ímpar. Eu acho que talvez isso que nos aproxime tanto, eu e o Marco Aurélio. Essa nossa capacidade de sensibilidade. Eu acho que foi maravilhoso ouvir isso. E quando eu vinha hoje para cá, eu ficava pensando, né? Eu dei tantas palestras, tanto curso, tantas entrevistas, inclusive, mas nunca uma entrevista sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu falei de vários artigos em livro, estudei materiais para poder passar esse conhecimento, né? Mas eu nunca tive a experiência de estar agora falando sobre a minha pessoa. Então, eu achei bárbara essa iniciativa, falava com a Camila ainda no bastidor, que esse projeto, ele já carrega no meu coração pelo fato de que nós temos algumas pessoas aqui que generosamente vieram presencialmente, mas a capacidade, a capilaridade dele estar no lugar da alta complexidade, onde tantas pessoas não conseguem estar aqui, estão privadas dessa liberdade, estão em nome de uma proteção dentro de uma alta complexidade, saber que elas terão a cada quarta-feira um repertório diferente, né, que enriquece a vida delas, né? E de minha parte, o que eu puder fazer para quem estiver me ouvindo, né, se conseguir agregar alguma coisa em termos de valor, eu já fico muito feliz. E eu fico absolutamente à disposição das perguntas nessa entrevista, porque não saiu nenhuma cola, sabe? Quando a gente manda o currículo, e hoje eu fiz uma colinha das datas, porque assim, são 44 anos de carteira assinada, fora mais alguns anos sem carteira assinada. Então é muito difícil, eu me guio por marcos, né, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Sistema Único de Saúde e os impactos que isso deu na sociedade. Mas daí o Mário disse, não te preocupa com as datas. Sim, ele na verdade não deu nenhuma pista, né? Mas eu estou muito disponível porque acho que essa é a provocação do trabalho de vocês, do projeto, e estou à disposição.
É que a gente já faz dessa vez, não é? A gente não teve muita comunicação. Eu mandei. Nem não, tão violenta, nada. nem sem. Era porque eu queria uma comunicação um pouquinho violenta contigo ontem. Mandei mensagem pra ele, que era 6 da tarde. Ele respondeu, eu esperei 10 horas lá. Ah, eu preciso saber, pra gente organizar. E aí, hoje vai ser assim, ó. Olha, como eu gosto muito de falar, eu acho que vou me sentir muito à vontade. Mas só que é mais. Não se preocupa, fazendo uma pergunta, nós estamos A gente vai fazer explicando igual ao. a Unicamp. A Unicamp, foi 2 perguntas e acabou. Ah, então é do meu time. Coitado, ele vai sofrer agora a cada convidado que a gente tiver, ele vai ser A gente vai lembrar dele, Tá. ele vai comprar essa fatura. Ou vai ter que pagar pra ele, né? É. Mas a temática que a gente iria trabalhar seria cultura de paz. Dentro de todo o teu histórico, ali, toda a tua bagagem, um pouquinho de cada coisa a gente vai explorar hoje. Mas pra gente começar, explicar até um pouquinho pro pessoal que está assistindo o que seria a cultura de paz. Quando a gente fala de uma cultura de paz, a gente muitas vezes pensa que a gente vai agora falar sobre paz e que todo mundo vai ouvir essa temática. E quem está me ouvindo agora, eu não tenho nenhuma pretensão que saia neste momento utilizando a comunicação não violenta e a cultura de paz. Porque a paz e essa cultura não é uma camiseta que a gente veste e que aí tá tudo certo, tá tudo resolvido, né? Eu aprendi muito na vida até me colocar numa pessoa que busca e caminha e trilha uma cultura de paz. Eu venho de uma família em que o meu pai é brigadiano, então o meu pai era uma pessoa que trabalhava na polícia de choque naquela época, né? Era meu herói. Mas a gente sabe muito bem que eram épocas sombrias de ditadura e a polícia de choque chegava na hora para bater mesmo, né? Eu fui criada com muita hierarquia e hoje eu percebo que isso ajudou muito na comunicação não violenta e principalmente na comunicação não violenta. A hierarquia é fundamental. E hoje as pessoas que ouvem assim, nós estamos numa sociedade em que parece que tudo é possível, tudo é líquido e que tudo pode, né? E a hierarquia e algumas regras, elas são fundamentais. Então, quando eu falo em cultura de paz, eu falo em regras de convivência, eu falo em combinações que são feitas, qual é o meu limite que eu possa estar incomodando o outro, né? Como é que eu crio e como eu alimento essa política dentro de mim mesma. Porque essa política da paz, ela não vai ser resolvida hoje. Todos os dias eu vou ter milhões de influências que vão me provocar. Milhões de situações em que eu vou mandar um WhatsApp e a pessoa não vai me responder. Milhões de situações. Para que coisa mais violenta que diz assim, Marco, eu quero falar contigo depois. Já deu. O que será que ela quer falar comigo, sabe? O que será que ela quer falar comigo, sabe? Mas será que foi de ontem? Será que é... Então, assim, isso é uma das coisas... O que eu fiz? O que eu fiz? Né? Isso é uma das coisas que a gente começa a perceber, né? Como que a gente se comunica com as pessoas e como isso é tão banal e a gente passa a normatizar isso. Aliás, uma das coisas que mais se normatizou é a violência. Então, a violência está normatizada, as pessoas acham que é normal. Tanto é que quando eu falo muito sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, as pessoas adversariam as minhas ideias, né? E tem todo o direito, porque cada um de nós se formou a partir daquilo que fez sentido para elas. Eu trago muito do meu pai, Então, eu trago muito do meu pai, assim como cada um trouxe a sua história e vai ter a percepção de vista daquele ponto. Eu começo a trabalhar no tempo do Código de Menor. Então, para mim, eu comecei a trabalhar e eu era estagiária, trabalhava com o Código de Menor, e aí eu fazia, como eu trabalhava, isso eu não coloquei no currículo, mas eu fui funcionária pública, eu fiz um concurso no estado, na antiga Fundasul, trabalhei por 5 anos na Fundasul,
e depois eu fui fazer Projeto Rondon em Minas Gerais. E depois, então, eu volto, e aí que eu passo, então, a fazer o estágio na aldeia SOS. E era muito comum eu fazer, e como eu trabalhava durante o dia na FEBESTUM, durante a noite eu fazia o estágio à noite no DIPAME, que seria a delegacia do menor infrator na época. E era muito comum, e com todo respeito à brigada, porque o meu pai foi brigadiano, era muito comum que os meus meninos da aldeia SOS fossem pegos e fossem enxertados várias outras coisas. Por quê? Porque eles atribuíam que era muito pouco o que eles tinham feito, que na época era roubar toca-fita. Ou seja, eles cometiam um crime, roubou o toca-fita e a brigada militar da época enxertava outras coisas. Atribuía que era muito pouca coisa. O potencial ofensivo de roubar um toca-fita era um potencial ofensivo muito baixo. Então tinha que imputar outros crimes para que pudesse, então, digamos, ter mais efeito, né? E aí eu fiquei muito ativista do movimento social. Então, nessa época, e a gente está falando um pouco antes de 1990, que foi quando veio o Estatuto, eu já passei, então, a militar nessa área da implementação do Estatuto da Criança e Adolescente. Coisa boa é a gente envelhecer, porque a gente vive a história. Olha, eu estou me sentindo em casa, porque aqui ninguém é jovem, com exceção do Tiago. E eu, né? E a Camila? A Camila faz questão de deixar isso claro. A Camila. Tiago não. Mas nós vivemos muito todos esses processos na pele, alguns mais viscerais e outros menos, a partir da característica de trabalho de cada um de nós. Eu, sendo assistente social, eu vivi isso de forma muito visceral na pele. Então, a gente militou muito para o Estatuto da Criança e Adolescente e ter essa vida, né? E quando o Estatuto da Criança, então, Adolescente, ele é atribuído em forma de estatuto, de lei, o que aconteceu? A gente tinha que fazer os conselhos municipais da criança e do adolescente, a gente tinha que constituir os conselhos tutelares, e isso tudo é uma história que a gente foi construindo na vida prática. Na época, então, eu trabalhava na aldeia SOS, e por essa instituição, então, eu fui uma das primeiras instituições membros a constituir o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e criar critérios para a eleição dos conselhos tutelares. É muito interessante que depois de 30 e poucos anos, eu e o Marco, através dos institutos, a gente faz curso e faz as provas para conselho tutelar. Então, isso para mim é uma alegria, porque assim, daquele improviso que a gente faz, o que podia naquele momento, porque ninguém sabia fazer, a gente aprendeu fazendo mesmo, né? E aí, o que a gente se deparou na vida real, e que eu acho que até hoje a gente percebe isso, claro, com outros adventos, é que o Estatuto da Criança e Adolescente, para muito pai e mãe, deu férias coletivas. Deu férias coletivas. O que eu, na vida real, ouvi de pai e mãe dizer: eu não posso fazer mais nada com meu filho. Eu não posso mandar ele arrumar a casa porque vou ser presa pelo conselho. Eu não posso lavar a louça porque trabalho infantil. Eu digo: olha, então, eu sou presa. Porque os meus filhos, eu não sou empregada doméstica e nem babá de filho. Eu sou mãe e exerço autoridade. Não sou amiga de filho. Eu sou mãe de filho. Eu tenho uma relação assimétrica com meu filho. Porque se for simétrica, é os amiguinhos dele. E dos amiguinhos dele, eu quero conhecer quem é. Então, a minha relação com o filho é absolutamente assimétrica. E quem tem autoridade sou eu. E eu sou obrigada, enquanto adulto, ter essa autoridade. E isso é cultura de paz. É eu saber que eu sou responsável pelas pessoas, pelos seres. Eu sou responsável por estabelecer limite nas relações com os meus amigos. E isso é cultura de paz. Então, cultura de paz, às vezes o pessoal pensa que é um morango, sabe?
Muito bom, muito amor. Eu não provei ainda, viu, pessoal? Mas deve ser uma delícia. Mas não é isso. A cultura de paz, ela se faz muito calçada em limites, em autoridade, porque isso significa cuidado. E quem ama, cuida, e quem cuida, dá limite. Não é um processo laissez-faire. Então, neste processo, eu me deparei muito com pais e tive a oportunidade, inclusive, de ser diretora de escola. Durante 5 anos, uma das coisas que mais me doía era ver os pais na hora de buscar os filhos. Inclusive, eu fiz um artigo sobre isso. Na hora que os pais buscavam os filhos, eles buzinavam no carro e ficavam xingando os filhos para que eu ouvisse. Porque o xingamento eu sei que era para mim. Vai, ligeiro, tu tá atrasado. Mas eles queriam que o filho estivesse na porta na hora que eles estivessem. Só que a criança, eu não posso deixar, porque isso assim, não é na hora que a criança sai. Só para vocês contextualizar. As crianças saem 5h30. Mas daí os pais, na sua grande maioria, eles têm um turno, uma extensão de turno. O pai não consegue pegar 5h30. Então tem pai que pega 15 para 6, 6 horas, 6h15 e até 7 horas. Eu não tenho, e nós estamos falando de uma cidade que é Porto Alegre e que é um caos dirigir em Porto Alegre. Então eu não tenho a previsibilidade de que horas cada pai vai chegar. E eu não posso deixar 50, 60 crianças soltas no espaço, porque isso... Na rua. Não, dentro mesmo que fosse no saguão, mesmo que fosse num ginásio. Isso é nada para eles. Isso é correr, é se bater. Então tu faz uma atividade livre, mas dirigida. Então tu bota vários espaços que eles escolhem o que eles querem. Eles escolhem quebra-cabeça, querem brincar no computador. É livre, mas é dirigida. Para que ele possa aproveitar aquele momento. Aí o pai buzina e quer que aquela criança seja abduzida para a porta. E xinga aquela criança. E tudo que eu queria que desse um abraço naquela criança. Depois da criança esperar ali por 30 minutos. Não, e aquela criança, essa criança, provavelmente do turno das 7, é a criança que entrou às 7. 7 da manhã. Então ela fez 12 horas na escola. Ela fez 12 horas e essa é a realidade de muitas escolas. É uma característica muito forte de Porto Alegre. Não sei como seria aqui em Canela, mas é uma realidade muito forte. Em Porto Alegre, inclusive, tem já projeto de lei em que as escolas, a educação infantil fica até às 10 da noite. Exatamente por causa dos horários de quem trabalha. Então, até às 10 da noite, muitas escolas, praticamente em quase todas as regiões, existem escolas de educação infantil que fica até às 10 da noite. Então, tudo que a gente espera, aí eu fico sempre pensando naquela provocação daquele pai que diz que ele não pode fazer nada. Ele é tomado de culpa, coitado. Ele tem tanta culpa. Porque, na verdade, ele chega em casa, ele dá banho, ele dá janta, e a criança dorme, e no outro dia está lá comigo. E a gente dá colo, ele se machuca, a gente bota o band-aid, a gente dá o chazinho para a dor que a gente nem sabe. Eu sei exatamente quando a criança está com dor de cabeça, porque a mãe ganhou neném. Subitamente eles têm muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Por quê? Porque eles querem colo, eles querem sair da sala de aula e ir para um colo, eles querem um ventre. Eles querem uma barriga. Então, este processo, e eu acho que isso me faz ser uma pessoa muito cuidadora, porque não é a queixa, é o que está. E na comunicação não violenta, os pilares vão ser esse, né? A observação, necessidades, sentimentos e o pedido, né? Então, nesses pilares da comunicação não violenta, eu sempre procuro exercitar qual é a necessidade, né? Qual é o sentimento e qual é o pedido, né? Isso é uma das coisas que eu particularmente, eu tenho tentado trabalhar mais o pedido, porque eu sou uma pessoa, apesar de muito amorosa, eu não sou uma boa amiga. Eu tenho que admitir que eu não sou uma boa amiga. Se os meus amigos me pedirem, eu saio correndo. Mas eu não sou a pessoa de ligar para os meus amigos. E isso assim a gente vai fazendo uma análise, né?
eu sou muito cuidadosa com o meu trabalho, eu sou extremamente cuidadosa com o meu trabalho porque eu amo o que eu faço. Isso, aliás, eu acho que é bom a gente destacar, porque eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Mais de 44 anos trabalhando no que gosta, quando hoje muita gente às vezes nem sabe exatamente o que quer fazer na vida, né? E ter, assim, ter sobrevivido, sustentado os meus filhos e ter vivido nessa profissão é uma das coisas ímpar na minha vida de felicidade. Mas voltando ao fato do pedido de não ser uma boa amiga... Tu viu como tu estava preocupada com as perguntas? Não precisa... Ainda bem que eu fui só três, hoje a gente só tem três. É... Normalmente, outro dia eu vi a Camila é super organizada, ela é muito competente. E ela preparou, acho que umas 40 perguntas. E aí nós devemos ter feito 3 ou 4. Hoje ela já... já abre mão, hoje ela preparou umas 10. E eu olhei e pensei, Camila, 2. Não, e eu fiquei preocupada porque eu vi quando a nutricionista veio. E eu vi que era muito roteirizado, por isso que eu fiz as datas. Porque eu pensei, eles vão entrar aqui, eles vão ver questionário. Sim, eu imaginei que eles iam fazer quase uma linha do tempo do trabalho, né? Já tá fazendo, tomara que... Mas é que... A nossa função aqui é mal te atrapalhar. Mas sabe que eu olhei, não tem microfone? Porque eu achei que eu ia ficar muito atrapalhada. Tá ali o microfone. Como é que você fez? Você tomou o microfone e ficou com ele? Tava assim. Tava assim. Ah, tá. Porque eu fiquei preocupada. Quando na área a gente passava. Isso, eu fiquei preocupadíssima. Hoje eu olhei e disse assim, não tem microfone, porque era uma disputa. E eu achei assim muito... Às vezes na hora que tomava, telefone. Não, eu achei que era um pouco violento aquilo. Porque, na verdade, os dois que são os anfitriões ficavam com o microfone. E a palestrante só quando eles estavam. Né? Então eu estou me sentindo muito miserável. E na verdade, nós demos o programa para nós falar. Não, foi ótimo, assim, porque eu fiquei assim, muito aliviada quando hoje eu vi que eu não ia ter que disputar. Porque, na verdade, eu tenho um repertório grande, porque eu estou falando da minha vida, né? E é uma vida muito bonita, muito vivida e também muito sofrida, de muitos processos muito difíceis também, né? Isso quando a gente falar hoje de famílias e de como essas férias coletivas, elas têm aumentado as férias coletivas. Quando eu, em determinado momento, lá no advento do Estatuto, eu percebi que as férias coletivas, hoje elas são por tempo indeterminado. Elas são por tempo indeterminado. Hoje a gente acompanha um processo de terceirização de uma educação, o que é lamentável, é doloroso para as crianças esse processo de terceirização, porque eles precisam de amor, eles precisam desse afeto, né? E acho que nisso eu me presto muito bem com cuidado. E certamente muitos profissionais circularam na vida de muitas crianças e conseguiram contribuir esse afeto, né? Quando fala dessa institucionalização, nós estamos falando dos pais que entregam para a escola de educação infantil, depois para o ensino fundamental, ensino médio, e que praticamente não tem convívio com os seus filhos, não tem a oportunidade, sequer não se dão a oportunidade de educá-los e entregam isso para a escola. E cobram da escola uma postura que não é responsabilidade da escola. A escola tem que ensinar, mas os pais precisam educar. E os pais se alicerçam muito nisso, ou seja, muitos pais se alicerçam no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque eles não podem fazer isso. Teoricamente não podem. Enquanto que os pais que querem, podem e fazem, e educam os seus filhos, né? Mas também isso está relacionado com a nossa forma de educar. E ali tem muito a ver com a nossa origem de cultura de educação. Nós fomos, de alguma forma, acreditamos que castigos, punições e tapa é uma forma educativa, é pedagógica. Então, isso eu acho que é uma das coisas cruciais que o advento do Estatuto, ele, na verdade, ele faz um corte. Essa forma de educar, essa forma não é a forma que se entende que é correta.
Então, aí sim, aí é um corte muito forte. E aí me permite entrar numa experiência que eu tive, que foi maravilhosa, que foi com a justiça restaurativa. Quem me deu essa oportunidade foi o desembargador, hoje aposentado, Dr. Alberto Branquer, que foi o pioneiro em trabalhar com justiça restaurativa. E eu trabalhei com o projeto piloto de justiça restaurativa. E teve momentos que foi muito badalado, saiu no Fantástico, no Globo Repórter, em vários espaços de canais, muitas vezes distorcidos, inclusive, a ideia de justiça restaurativa. Mas a ideia da justiça restaurativa, ela é que, primeira coisa, tu não terceiriza o conflito. E o conflito não necessariamente é uma coisa ruim. O conflito o tempo todo pode acontecer. O conflito agora pode acontecer no momento em que eu digo que eu sou gremista. E eu estou aqui num lugar privilegiado e deve ter um monte de colorado achando que é um absurdo. Uma plateia inteligente. Colorado presente. Ó, colorado presente. Mas assim como a gente diz, e eu estou dizendo brincando, tem pessoas que realmente acham e discutem por isso. É muito comum que a gente veja guerras, brigas e mortes por causa do futebol. Quando eu comecei na justiça restaurativa, o doutor Roberto disse assim para mim, ó, pega o protocolo da justiça restaurativa e vai numa reunião de condomínio. Eles brigam por cachorro, eles brigam por causa que a luz apaga, porque não limpa, porque botam o sapato para fora. Se briga por tudo. O que define que isso vai virar um ato infracional? A capacidade interior de suportar a pressão. Então, na justiça restaurativa, a ideia é que cada pessoa que está envolvida no conflito é a melhor pessoa para resolver o conflito. Então, se eu e a Camila discutimos, não é a instituição de justiça que é terceirizada, que vai dizer, até porque a Camila pode ter feito alguma coisa, vamos pegar no ambiente escolar, uma coisa que acontecia o tempo todo, porque neste momento eu estava na terceira vara do Juizado da Infância e da Juventude, que era o ato infracional com os jovens com menores de 18 anos. Então, o que acontecia? O menino foi lá e riscou o carro da professora. É um ato infracional. O menino quebrou a cadeira. É um ato infracional. Agora, o ato infracional, ele vai ser feito de forma... Cumpriu a medida que pode ser... O maior potencial ofensivo poderá ser 45 dias em reclusão ou mais, ou uma liberdade assistida, ou uma prestação de serviço à comunidade. O que dialoga com a professora que teve o carro riscado? Ou com a cadeira quebrada? Nada. O jovem adora a plateia. Adora. Eles não riscam quando não tem ninguém. Eles adoram que todo mundo saiba aqueles que riscaram. Se puder, eles botam até uma assinatura, porque isso dá ibope. Então, se eu não fizer esse jovem pensar sobre o que ele está fazendo, a medida não vai ajudar nada. E isso, assim, ó, o doutor Roberto é um iluminado. E eu não preciso dizer isso para ele, porque ele é um desembargador. Todo mundo já percebeu que ele é uma pessoa iluminada. Eu que tive o prazer de trabalhar com ele. E aí se trabalhava, e é muito interessante, porque quando a gente ia na fase, a primeira coisa que a gente... Tá, mas o que tu recomendaria? Tá, não vai chegar nesse adolescente que cometeu um ato infracional, não adianta todas as medidas que tu... E o que faria? Tá, isso. Aí a gente vai, digamos, na fase, que ele já está lá, ou que ele está com uma medida socioeducativa. A gente vai dizer assim, olha, tu quer ter uma outra oportunidade, principalmente quando tu tá lá privado de liberdade. Mas em Porto Alegre, é isso que a gente fala muito em Porto Alegre, Caxias do Sul. Caxias do Sul tem uma experiência maravilhosa com justiça restaurativa, inclusive nas escolas. É maravilhoso o trabalho que a justiça restaurativa e a construção de paz fazem em Caxias do Sul.
que, na verdade, como diz o Dr. Roberto, do projeto piloto, ele virou uma política pública. Mas vamos pegar só um exemplo, eu vou chegar no que está me perguntando. Quando nós chegamos na fase, a gente disse para todos os meninos que estavam privados de liberdade: quem quer ter a experiência da justiça restaurativa? E eles disseram, diminui a permissão e tal. A fase antiga FEBEM. É a fase antiga FEBEM. Olha, eu vou te dizer que todos levantaram o braço, que eles queriam participar de alguma coisa que pudesse melhorar um pouco a vida deles. Aí eles têm que passar pelo processo. Primeira coisa é reconhecer que errou. Reconhecer que errou é muito difícil. Porque as pessoas têm o hábito de se justificar. É a coisa mais comum, todos nós temos. Eu tenho. É muito comum. Quando tu faz a pergunta, o que é a cultura de paz, ela é muito complexa. Porque, na verdade, todos nós temos a nossa violência e todos nós queremos mostrar a nossa melhor forma. Não tem nada de errado nisso. Só que a gente o tempo todo está se policiando. Então, quando a gente fala com esse jovem, que biscou no carro da professora e tal, o que tu paga? E daí a gente busca, porque o projeto todo ele é trabalhado com a metodologia da comunicação não violenta. E daí a gente procura qual é a necessidade. Geralmente a necessidade é de pertencimento. Aliás, eu não vi nunca ninguém roubando uma conga. Nenhum bamba. E eu sei que quando eu falo da conga e da bamba, a Camila que não tem a menor ideia do que eu estou falando. Não tem a menor ideia do que eu estou falando. Acho que não sabe. Mas seria o All-Star. O que chute? É um tênis. Mas alguém viu alguém roubar tênis vagabundo? Mas o Nike, eles roubam. Qual é a outra? O Vans, ele rouba. Adidas. Vocês não têm tanto repertório. A Camila deve ter um repertório das marcas que estão bombando. Gente, é disso que a gente está falando. Esse jovem, ele não tem acesso a isso, ele tem um sentimento de pertencimento, ele não tem uma necessidade de calçar. Não é de calçamento, não é de sapato que ele precisa pertencer. E aí quando a gente fala com eles, mas tia, as meninas são loucas pelo Adidas. As meninas são loucas pelo Adidas. E daí ele pega o Adidas. Fazer esse menino repensar uma sociedade que cobra o que a gente hoje. Eu vou ter um sapato de ouro para vir aqui. Por quê? Porque na verdade é uma sociedade que o tempo todo está nos cobrando. É uma sociedade que assim. Por isso que é tão difícil ter uma cultura de paz. Porque é uma sociedade que ela te mede, é uma sociedade que o tempo todo vai te questionando, e é uma sociedade que vai o tempo todo te obrigando a te questionar. Em que momento está te perdendo, em que momento está forjando um outro processo, né? Fazer esse jovem entender que todos os outros playboys têm o Adidas, porque o pai tem condições de comprar o Adidas, e não é um crime o pai comprar o Adidas porque o pai tem uma condição melhor, é muito difícil. Porque isso muda o universo. Até porque nós aqui que estamos, a grande maioria, pelo menos está na terceira idade, eu sempre costumo dizer, por que nós não somos assim, metralhados pela moda? Porque não somos mais influenciáveis. Nós não somos mais influenciáveis. Hoje, muitas das pessoas que talvez o programa favoreça nessas entrevistas, que estão, digamos, no que poderia se chamar de alta complexidade, que seria nos abrigos, que seria nas comunidades terapêuticas, no presídio, são pessoas que provavelmente eles foram sucumbidas por esse processo de que eu não me enquadro, eu tenho que me encaixar. E isso é muito difícil, mas eu quero dizer que existe possibilidades. Assim como eu, tem muita gente que gostaria que eles pudessem fazer uma mudança de vida. Existe essa possibilidade. Mas não será eu, nem a Camila, com a sua capacidade psicóloga, nem o Marco. E sim, eles ajudarão muito. Mas tem uma
parte muito dentro do interior de cada um que precisa virar essa chavinha e começar a perceber que o Nike não é a coisa mais importante e principalmente que cada um é a coisa mais importante. E eu estou lisonjeada por estar falando de mim hoje, porque eu nunca tinha me dado conta que eu ia falar de mim. E eu estou muito lisonjeada, principalmente porque eles não estão me interrompendo. Então agora eu vou tu fala dessa experiência da instituição, das instituições que tu trabalhou, e lá na Fundação Pomos Pobres, ou mesmo lá em Gravataí, na outra instituição que agora... Em Gravataí eu trabalhei com idosos. Não, mas na outra... Em Porto Alegre foi... Os 14 anos, Aldeia SOS. na aldeia, essa é a instituição. E aí eu quero pegar e pensar agora na mãe que tu que são 3 filhos absolutamente diferentes. Né? Uma que opta por medicina, outro que opta pelos rodeios e pelos projetos sociais, e outro que opta por canela. Ele é apaixonado por canela e decide morar aqui. E que tem recentemente um diagnóstico de autismo. Né? Como é que tu negocia isso dentro de casa? Não agora, não nesse momento, que eles são adultos, mas como é que tu negociou durante o desenvolvimento deles todas a visão da instituição e a visão da mãe dentro de casa? Uma coisa que para mim foi muito forte, e aí é o meu policiamento, eu não quero ser uma propaganda enganosa. Eu não posso ser uma propaganda enganosa. Então eu sempre cuidei muito para que tudo aquilo que eu pudesse ofertar em termos de afeto, de carinho, de limite, de diretriz para fora, eu também fizesse para dentro. Aliás, eu sempre brinco, né? Eu até já tive essa pretensão. Quando a gente é jovem, a gente tem mais pretensões que na terceira idade. Mas eu poderia dizer que eu já tive pretensões de mudar o mundo. Mas eu me contentei com o meu pequeno mundo e o meu pequeno currículo que eu estabeleci para meus 3 filhos. E a primeira coisa que eu diria, Marco, para ti, é respeitar que eles são muito diferentes. É compreender que os meus filhos, eles vêm através de mim, mas eles já têm uma bagagem do pai também, que já tem uma participação. Eles não são uma exclusividade minha, eles têm essa participação do pai, e que eles são únicos e ímpares, assim como eu, junto com as minhas 2 irmãs. E os meus filhos são absolutamente diferentes. O primeiro filho, que é o mais velho, ele é o que mais se parece comigo. Tanto é que, além de trabalhar com projetos sociais, trabalhar na área da assistência social, ele é narrador de rodeio, para ver como ele gosta de falar. Para ver como não é só eu que quero o microfone. Ele faz isso e trabalha com isso, né? Com locução de rodeio. Então, um filho assim que eu precisei dar limite para ele, mas eu nunca precisei estimular, nunca. Só precisei que ele arrumasse a cama dele, que limpasse a xícara dele. E o conceito de gelado nunca te pegou? Nunca me pegou. Aliás, eu dizia isso pro pessoal. Gente, mas como é que eu não sou presa? E eu disse várias vezes isso. Mas como é que eu nunca fui presa? E meus filhos estão lá, fazendo as suas obrigações. Depois de 8 anos, então, eu tenho a Jennifer. Acho que isso é uma coisa muito boa, que também não foi uma coisa absolutamente planejada. Mas depois de 8 anos que eu tenho filho, eu tenho uma filha, que é a Jennifer, que é médica, e que ela é uma menina que nasceu perfeita. Assim, sabe aquela criança que nasceu politicamente correta? É muito interessante porque ela naturalmente... Eu lembro que o meu filho mais velho, que era mais agitado, ele passava na frente dele, ela passava na frente dele e ela dizia, ele dizia, sai da frente. E ela dizia assim, não é sair da frente, é como extensão. A Jennifer é médica e ela foi várias vezes atender minha mãe em casa e eu olhava para o relógio e pensava, não vai embora. Essa consulta não vai acabar. Era consulta de 1 hora e meia, 2 horas, uma médica,
Não, ela vai voltar para o trabalho. E a minha mãe, daqui a pouco, me olhava e dizia, ela não vai oferecer um café? Não, e a gente fica cirúrgica nas palavras. A diferença é que se eu tivesse 1h30 com a mãe de Marco, nós estaríamos tricotando e falando o mundo inteiro. Eu falaria bastante. A minha filha, ela é cirúrgica. Provavelmente a mãe do Marco falou mais do que ela. Bem mais. Bem antes. E aí, quando a Jennifer tem 6 anos e o Gustavo 14, então eu tenho meu filho Renan, que é um filho que é meu terceiro filho. Então eu já tinha algumas referências, né? E percebi claramente que tinha alguma coisa diferente nele. Primeiro, porque teve muita dificuldade de falar, foi falar por volta de 4, 5 anos, né? Era uma criança que chorava muito, muito, muito. E uma criança que ele não olhava para as pessoas, né? Então, assim, se eu saísse na rua, eu tinha que sair com ele assim, para que ele não olhasse para as pessoas, né? O olhar era uma coisa muito difícil, né? Então, mas eu estou falando de um filho que vai fazer 30 anos. Então, os diagnósticos de autismo, eles não eram precisos naquela época. Hoje, as pessoas costumam dizer, inclusive, que é moda. Assim como TDAH. Assim como TDAH. É triste, é triste. E o meu filho, ele é lindo. Não, particularmente ele é lindo. O que eu quero dizer com isso? A plástica dele é linda. E teve momentos em que ele disse assim, eu preferia ter síndrome de Down. Quando ele disse aquilo, eu fiquei muito chocada quando ele disse, eu preferia ter síndrome de Down. Porque a síndrome de Down, as pessoas percebem que tu tem uma incapacidade ou uma dificuldade. E assim, as pessoas pensam que... As pessoas dizem assim, mas é bem levinho, né? Tem só o pezinho, né? É só o dedinho. E o autismo, o espectro, ele tem 3 níveis, mas a complexidade do autismo, ele vai se agravar, mas o autista é autista em qualquer um dos níveis. A forma de ver o mundo do autista é diferente de qualquer outra pessoa. E isso foi uma coisa muito difícil. Então, eles diziam que era o problema do desenvolvimento global, que depois veio ser Asperger e que depois, então, se tornou o nível de suporte 1. Mas foi muito difícil, porque, na verdade, em alguns momentos, eu era uma mãe que esperava muito dele e, em outros momentos, eu era uma mãe muito protetora. E então, eu fiz duas coisas completamente distintas na mesma escola. E eu digo, por favor, vocês resolvam se eu estou exigindo ou se eu sou uma facilitadora, para poder me ajudar, inclusive. Mas porque, na verdade, as pessoas não tinham clareza. E isso é muito importante, que as pessoas tenham um bom diagnóstico. Porque sem um diagnóstico, as pessoas não poderão ser auxiliadas no seu desenvolvimento, né? Hoje, o Renan trabalha com o sistema de cotas e, felizmente, a gente tem cotas, porque nós somos uma sociedade ainda muito difícil. E se ele não tivesse o sistema de cotas, ele não estaria empregado, porque no processo de concorrência, jamais escolheriam ele, que tem dificuldades, inclusive, de atender o telefone. Ele tem um bom gosto musical, porque isso ele herdou da mãe dele. Ele escreve muito bem, porque ele herdou da mãe dele. Ele lê bons livros. O outro não gosta disso, mas é. Mas ele tem dificuldade de se comunicar por telefone. Claro, tem dificuldade pessoalmente também, mas por telefone é mais difícil, porque daí não tem a compreensão de quem está do outro lado, para ele gera mais ansiedade. Então, hoje... E ele foi trabalhar comigo, e qual foi a função que eu dei para ele? Conversar com as prefeituras. Ele chegou um dia que ele me disse, Marco, por que eles mentem tanto? Agora que eu estou brincando. E ele pediu demissão. Teve um dia que ele pegou a bolsa dele, pegou o casaco, vestiu o casaco e foi embora. Ele disse, eles mentem muito. Estão todos em reunião e 3 horas depois eles continuam em reunião e no outro dia eles estão em reunião de novo. Eu não quero mais trabalhar nisso. E foi embora. Essa simplicidade do Renan, assim como de muitos autistas,
que o mundo, às vezes, é privilegiado por viver com pessoas como eles, né? Que têm uma pureza assim, e que não toleram a mentira, a enganação. Nem entendem a enganação, né? Uma inocência, né? É uma pureza não. Muito. E eu vejo também, o Flora, acho que tu também vê, né? O que eles fizeram uma falta, eles criaram informação, porque eles têm muita informação. Então, os pais também, com essa dificuldade até de filtrar, e parece que eles tentam implementar absolutamente tudo ali dentro de uma educação. Eles não sabem se eles aplicam uma educação positiva, uma educação punitiva, uma educação liberal. Eles buscam diagnósticos na internet, eles trazem, às vezes, diagnósticos prontos para sessões. Uma questão comportamental ali já é vista como um transtorno, tem uma preocupação muito grande, a idealização do filho perfeito, a preocupação com o que é exposto ali até da escola, às vezes. Porque também falta informação, acho que também para o núcleo acadêmico dentro disso. Então se perde muito. E a gente está ali no consultório tentando trazer uma outra perspectiva, que eles também não aceitam, eles querem, de fato, um diagnóstico, mesmo que não seja isso. E às vezes também vejo pais que não querem um diagnóstico, que não aceitam. Ou não aceitam o diagnóstico que foi dado, né? Então, é isso. Suffering from diagnóstico. Suffering. E é um sofrimento mesmo o diagnóstico, né? A gente tem que saber fazer o luto desse diagnóstico, né? Uma mulher típica, né? É um sofrimento, né? Tu vai aprendendo a lidar com isso. Tu vai aprendendo a ver que em alguns lugares o teu filho não é bem aceito. Isso dói muito, né? É muito sofrido. Tu deixa de frequentar muitos lugares porque é melhor não ir para não expor e para não machucar, não fragilizar. Então, assim, ser uma mãe atípica é muito difícil, né? Em qualquer tempo, né? Então, esse diagnóstico tem que ter muita maturidade. E eu tive a felicidade, digamos, de ser o meu terceiro filho. Talvez não fosse a mesma resposta quando eu tive o meu primeiro filho. Então, claro, isso... E hoje a gente tem visto muitos autistas no espaço de escola, muitos autistas e mães supporters, que dificulta muito, né? E neste processo de que ninguém quer ficar velho, e aí eu sou obrigada a falar nisso, né? Ninguém quer ficar velho, todo mundo quer ficar jovem, né? Então, muitas vezes... Eu também. Não, eu aceito, assim, eu procuro passar uma basezinha, mas essa embalagem é importante a gente cuidar, mas por dentro a gente precisa saber que a gente é um adulto, independente da idade que a gente tem. Tu tem um filho, tu é um adulto, da relação assimétrica que eu falei. Então, tem muito pai e mãe querendo ainda ser amigo do filho, né? Ou ser parceiro do filho. Então, a mãe, ela bota a mini saia dela e da filha igual, assim, sabe? Tentando, que a gente vai falar. Trabalha a adultização, e essa mãe vai cair direto para a terceira idade, ela não vai passar pela vida adulta. Eu lamento, mas tem pessoas que vão cair direto na terceira idade, não vão experimentar o que é ser adulto. E ser adulto é muito prazeroso, né? Aliás, qualquer idade... Ser idoso também. Claro, qualquer idade, é porque a gente tem que saber viver a vida que a gente tem, né? Até porque tu não tem governabilidade sobre isso. É aceitar, né? Então, tem que aceitar esse processo. Pegando o gancho de tudo isso que eu falei, eu acho que era importante a gente falar da institucionalidade. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Quase no fim. Quase no fim. Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre a institucionalidade, porque eu trabalhei bastante tempo nesses processos de institucionalidade. E isso é o final. Vamos dizer, o que é institucionalidade? Quando, na verdade, eu sou retirada do meu território. Eu sou retirada da minha casa. E enquanto eu estou na minha casa, eu pertenço a um território. O bairro Oeiras, Centro, eu não sei. Se tivesse em Porto Alegre, eu diria Canelinha. Eu pertenço a algum território. E a assistência social, ela está dividida. Aí tanta coisa que eu queria falar sobre essa coisa do SUS, eu acho. Por favor.
Porque é tanta A coisa gente vai fazer uma nova. novela, o capítulo vai ser tudo É tanto- dançando em campo. É que é tanta coisa nova, é porque assim, gente, é que mudou muito a legislação, né? O advento do estatuto trouxe muitas mudanças e o advento do Sistema Único de Assistência Social trouxe muitas mudanças. Então, quando eu falo em institucionalidade, eu estou falando que alguém saiu da sua casa, que saiu do seu território. Então, ele sai de uma proteção básica e pode ser que ele estivesse na média complexidade, que ele estivesse dando, que é o caso do jovem que faz um pequeno ato infracional de pequeno potencial ofensivo, que ele presta um serviço à comunidade, ele está na média complexidade, e aquele, então, que não conseguiu mais ficar, ou porque ele fez um ato infracional e ele vai para o sistema de justiça, ou porque essa família não deu conta de dar o suporte necessário para essa criança ou adolescente, ou por situações, por inúmeras situações. E aí ele vai para o acolhimento institucional, que foi um nome muito bonito, acolhimento institucional, porque era chamado de abrigo, né? Assim como as instituições de longa permanência eram os asilos. E eu sempre digo, a lei tem que ser alterativa, tem que alterar, não dá para ser só lei. Ela tem que mudar, ela tem que viver isso na prática. Então, o abrigo ele precisa ser um acolhimento institucional de verdade, que acolha. A instituição de longa permanência tem que ser aquela última parada daquele, não é o asilo. Então, essas coisas, sim, é muito importante que pudéssemos falar em outros momentos, né? O quanto é complexo o processo da institucionalidade. É quando, na verdade, tu rompeu com o vínculo na comunidade terapêutica, no presídio e nos acolhimentos institucionais. Então, na verdade, tu saiu à margem daquilo que a gente espera como um processo, né, de convivência, e que tu estás, então, nesse local sob cuidados, que exijam cuidados, né? É bem interessante essa palavra, cuidados. Tu não está passando por punições, está sob cuidados. E entender isso como cuidado, tu precisa trabalhar muito com as equipes. E eu digo porque trabalhei muito com isso, sabe? Quando trabalhei com reordenamento institucional, é quase como tu reinicia também cada um. E quando eu falo nessa cultura de paz e da comunicação não violenta, tu quer te reiniciar, porque às vezes a pessoa pode não querer se reiniciar. Na assistência social, o educador social foi uma criação do advento do Sistema Único de Assistência Social. Quem é esse educador social? Muitas vezes são profissionais que não tinham outras colocações e que se fizeram educador social. Não tem nenhum problema disso. Mas tu quer te organizar para ser, tu quer estudar, tu tem perfil para isso. Então, aí sim, entender principalmente que quem foi, vamos pegar um exemplo prático que é doloroso, quem foi abusado sexualmente. A menina que é abusada, Ou o menino. ou o menino, ele vai sentar no colo, ele vai dar um beijo, vai pegar, circular pelo pescoço. Quem é o adulto nessa relação? Não é o educador que vai dizer, ela está se fresqueando para mim. Aquela ali, não dá, é muito facinha. Não, ela não é facinha. Ela não é facinha. Ela passou por um processo terrível na vida dela e precisa ressignificar. Ela precisa limite. Ela precisa que quando esse beijo for dado, o educador acolha aquele carinho e diga, não faz assim, tu pode me dar um beijo aqui. Tu não precisa sentar no meu colo. Tu pode ficar em pé. Mas acolha aquele carinho e tire do processo de julgamento. Não nem de julgamento, de sexualização mesmo. Porque é muito comum que essa criança que foi abusada, ela vai se revitimizar o processo. E às vezes é difícil, porque às vezes o julgamento é de que está se oferecendo. Nesse sentido, está se oferecendo.
é facinha. Eu tive um caso que para mim foi doloroso. Uma menina que ela foi abusada com todas as provas. Que ela foi abusada, a pessoa foi real, confesso. Um belo dia, essa menina ficou, acho que uns 4 anos na instituição. E um belo dia, essa menina ficou jovem, assim, e ela foi fazer um exame ginecológico e a mãe social descobriu que ela era virgem. E a mãe desmascarou enlouquecidamente ela, porque ela era virgem. Como se o abuso sexual fosse penetração. Exclusivamente penetração. Sabe quando a gente se choca? Porque a gente pensa que viu tudo e eu vou continuar vendo. Porque a ideia de abuso seria uma penetração, o que é terrível. Mas diversas formas de abuso são terríveis. Porque, na verdade, violam o pensamento e a ingenuidade de uma criança. E essa mãe, ela ficou indignada. E veio falar comigo, que eu era, na época, eu fiquei 14 anos, eu era tutora de todas elas e queria uma comissão. A mãe queria que a menina fosse punida. Sim, e era. Porque ela não tinha sido estuprada. Quem era maior autoridade ali, eu tinha tutela. Então eu tinha que dar uma sentença. Por quê? Porque a gente costuma terceirizar os nossos conflitos. A gente costuma que alguém vá fazer essa resolução de conflitos. E daí, nesse caso até foi bom que a mãe procurou, né? E daí eu tive que explicar para essa mãe também, porque às vezes as pessoas carecem até de informação. Né? E a gente às vezes pensa que deu a informação suficiente. A gente pensa que deu, mas não deu. Né? Então, e outra situação também que eu acho terrível, que também estou trazendo um caso bastante grave, que é o abuso sexual, é aquele menino, que é um caso muito real, aquele menino que entra com 7 anos no abrigo e que a gente se compadece, a gente sofre com isso e a gente monta uma rede, sabe? E em Porto Alegre a gente tem relativamente uma rede que funciona. Nem sempre funciona para todos os casos, mas para esses casos já funciona. Esse menino é submetido a todas essas redes e todo esse atendimento. Mas todo o atendimento e toda essa rede não foi suficiente para ter resiliência. E aí, esse menino, a partir dos seus 14, 15 anos, ele começa a exercer o abuso com os outros. E aí, a gente tem que perceber como a gente julga. Porque a gente morria de pena dele com 7. Agora a gente tem vontade de arrancar um pedacinho dele. Porque agora ele está fazendo isso. Mas ele não conseguiu ter resiliência. E digo isso dos profissionais que trabalham na assistência social, é muito difícil. Porque a gente precisa trabalhar com a nossa resiliência. Porque a gente não é mágico. E a mudança, ela é muito interna. Né? E qual é a capacidade que eu tenho de garantir que a violência naquele menino, em que medida que pegou nele e em tantos outros, que não foi capaz todo o investimento que foi feito terapêutico, né? Então eu costumo dizer assim, como a gente julga. E com isso eu não estou querendo dizer que ele, assim, coitado, que pena, claro que eu tenho muita pena, é muito triste. A gente não conseguiu dar conta. E a gente às vezes não vai conseguir dar. E às vezes a gente não vai conseguir mesmo, sabe? Mas a gente não pode perder a nossa capacidade de gostar, de acreditar, de fazer tudo. E quem estiver nos ouvindo e que esteja numa situação que precise de cuidado, acredite que existem bons profissionais que estão investindo e que eles aproveitem essas oportunidades. Essas oportunidades são fundamentais para que a gente possa ressignificar essas vidas. Quanto tempo eu estou tendo? Acabou. Então, assim, ó... A Camila, eu falei que tinham só 6 perguntas. Foram 2 hoje. Eu posso levantar, é que a gente está sendo preparado, né?
Tu pode levantar. Eu vou levantar, porque assim, ó, eu nunca costumei fazer atividade assim para ficar sentada, assim, mas eu tenho uma coisa que eu costumo por hoje, porque se eu viesse aqui para falar hoje só sobre comunicação não violenta, eu teria mais elementos, assim, né? Mas uma coisa que eu sempre faço, porque vocês psicólogos sabem, né? Mas as pessoas às vezes não. Quando a gente começa a falar, desculpe, quando alguém começa a falar, o nosso modus operandi, naturalmente, logo no início diz: gostei dessa guria. Acho que vai ser chato. Concluindo. É muito comum que isso aconteça. Então, eu inicio oferecendo uma semente de girassol. Essa semente de girassol é para que a gente coma ela, porque tudo na vida a gente precisa gestar, a gente precisa cultivar. Nada do que eu farei aqui vai fazer sentido se cada um de vocês não quiser que faça sentido. Essa semente ela é comestível. Então eu faço uma gravidez coletiva. E ela é absolutamente multifacetada, porque os homens, as mulheres, qualquer um pode comer. Ela é uma sementinha, ela é ótima, inclusive muitas pessoas utilizam, né, na alimentação. E eu convido vocês a experimentar essa sementinha como um ato simbólico de um processo de policiamento para uma cultura de paz. Que a partir dessa sementinha a gente possa, assim, será que eu estou julgando ou será que eu estou observando? Porque principalmente peguem só o julgamento, a diferença de observar e julgar. Aliás, eu trabalho também com meditação e tinha um dia da meditação, era um dia da meditação que eu não podia julgar. Era muito interessante, por isso que eu faço essa provocação. É muito comum que a gente atribua um sinônimo de julgamento e observação. Então, eu convido vocês generosamente a provar a sementinha e semear um pouco daquilo que a gente falou aqui. Eu assim. E vou convidar a Dida, enquanto os demais recebem a sementinha, que eu vou convidar a Dida, tão gigante. Ai, cara, me beija. Para que ela faça a entrega de uma lembrança, assim como a semente, a nossa semente, né? Nossa narrativa. Pode ver se o teu é muito complexo. É muito complexo, né? Então, eu obrigado de fazer o Ripetec com a Childes E com o Nicão. nosso historiador. Nós vamos fazer um seriado. Não tinha. Parece Tinha o temporada. filho, como é que era o nome do outro? O Shazam e o Xerife. Nós vamos fazer o bela história. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. A semana que vem o nosso entrevistado é Thiago Couto. Thiago. Quem é que vai gravar, gente? Quem é que vai gravar? Deus grava. Eu conheço. Isso.